Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos vocês. Vamos à reflexão de número 15 no livro de Josué, que se encontra hoje no capítulo 4, do versículo 10 ao 24. A palavra do Senhor diz assim: Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumprisse tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Versículo 11. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes, à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Rubens e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Versículo 15. Disse, pois, o Senhor a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como Dante, sobre todas as suas ribanceiras. Versículo 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em colunas em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até passarmos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Amém? Um texto aqui até um pouquinho extenso, mas encerrando aqui o capítulo 4, né? E que passagem tremenda é essa, né? Quando eu olho para essa passagem bíblica, a definição aqui, né? O final aqui de todo este momento, que é a travessia do Rio Jordão, né? É uma fase, é uma parte do cenário da vida desse povo que agora fica para trás, mas agora ali lembrado através desse memorial, é muito importante. Mas vamos lá, vamos extrair algumas coisas desse texto para o nosso dia a dia. É importante aqui nós olharmos, né, que quando nós estamos caminhando com Deus, nós temos que buscar de Deus orientação. E o que eu vejo quando eu olho para esse texto, e uma coisa que é muito importante para todos nós que lideramos, para todos nós que estamos à frente, né, de um grupo, ou nós que recebemos uma missão no Senhor, um comissionamento, é importante nós entendermos aqui que tudo que o Senhor nos tem instruído por meio da sua palavra, usando a vida de um de outro, é importante que se cumpra. Hoje, pensando na igreja, né? Vamos pensar hoje na igreja. A igreja do Senhor hoje é um local onde o mecanismo que move a igreja tem que ser a palavra do Senhor. Eu sempre digo no púlpito da igreja que nós não temos que inventar nada, já está escrito, nós simplesmente temos que pegar aquilo que está escrito e colocarmos em prática. Agora, se tiver alguma coisa do momento, da circunstância, da cultura, daquele bairro, né, daquele contexto, da forma daquele povo que precisa ser mexido, ordenado, Deus nos revelará, como disse Paulo, né? É importante entendermos isso, mas a base mesmo já está escrito. E hoje se inventam tantas coisas. Então, um princípio importante aqui que a gente vê, né, nessa vitória plena que Deus deu até aqui nesse momento, né, essa parte da história, nós vamos ver uma questão de ordem aqui. Olha no versículo 16, né, acentua isso, dizendo assim, ó, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho,
que subam do Jordão. Então você vê que quando nós lemos o texto, como foi colocado ali, primeiro, né, o sacerdote foi até, quando o Senhor abriu ali a questão do mar, e aí o que aconteceu? Do Rio Jordão, o sacerdote caminhou e foi para o meio, como foi ordenado. Depois eles ficaram ali com a arca do concerto, aguardando todo o povo passar. Enquanto o texto narra esse contexto, ele fala aqui das duas tribos, né, das três tribos, né, 2,5 tribos, né, que é a de Rubens, a de Gad e a meia tribo de Manassés. Se vocês lembrarem um pouco da história, essas tribos já tinham recebido a terra dela, que ficava antes mesmo de atravessarem o Jordão, já tinham recebido a terra. Mas ali Moisés falou a eles, falou assim, olha, passem os homens de guerra para cá, ajudem o restante do povo de Israel a guerrear aí as batalhas que precisam, que estão além do Jordão, né, do Rio Jordão. E depois de vencidas essas batalhas, vocês voltem aí para suas famílias, né, para suas tribos, e aí vocês podem gozar da alegria, do gozo, dessa bênção de Deus. E aqui no texto fala, né, mostra aqui que essas duas tribos e a meia tribo de Manassés passou enquanto os sacerdotes estão ali. Veja como foi se cumprindo tudo conforme a palavra de Deus. Depois fala aqui, né, que Josué depois ali, enquanto estava acontecendo, Josué falando ao povo como foi instruído por Moisés. Olha que maravilha, né? E agora vai para os líderes aí, né? Você que lidera alguma coisa. Olha só, Josué cumprindo tudo conforme lhe foi ordenado. E o que vem da parte de Deus quando nós somos obedientes à palavra do Senhor? Vem a honra. Olha que o texto nos colocou, nos disse que Josué passou a ser honrado diante do povo, né? Passou a ser visto como um líder de Deus mesmo, alguém direcionado por Deus. E diz que a palavra do Senhor aqui nos disse que isso foi até o fim da sua vida, essa honra. Mas aonde está aí a força disso tudo? A força é em obedecer tudo aquilo que vem da parte de Deus. Você viu que a obra aqui foi fantástica, mas eles cumpriram tudo, né? Então eu olho para essa parte do texto aqui, né, do capítulo, no capítulo 4, do 10 ao 24, essa ordem, essa obediência, né? E aí depois no final ele repete aquela parte das pedras, né, que depois quando chegou lá, né, Josué fez aquela coluna, né, com as pedras, conforme foi ordenado, fez tudo ali e falou novamente, né, isso aqui é para os filhos também, quando chegarem aqui perguntar, expliquem para eles, olha, já tinha até uma parte da palavra que era para o futuro, apontando para o futuro, como o povo deveria proceder, né, e assim o fizeram. Então, amados, o que fica para nós aqui, né, resumindo, é que a bênção de Deus nas nossas vidas, que vai fazer com que eu e você atravessem os rios Jordões das nossas vidas, né? E aí vai uma grande pergunta: será que tem algum rio que pode impedir a continuidade das bênçãos de Deus na sua vida? Será que algum rio pode impedir você? Não. Se você estiver obedecendo a palavra, caminhando, né, cumprindo todos os propósitos, como diz as Escrituras, aquele que ouve e obedece a minha palavra, tudo lhe irá bem. Né? São os que amam a Deus, são os que vão ser abençoados. Então aqui eu vejo uma receita fantástica para uma vida de bênçãos. Né? Então nada pode impedir. Nenhum rio pode impedir a sua caminhada, a sua travessia, né? Seja problemas financeiros, seja problemas familiares, seja qual for o problema pessoal que você esteja passando. Né? Se você estiver dando ênfase na sua vida, né, a palavra de Deus, né, absorvendo essa palavra, lendo essa palavra e obedecendo e seguindo essa palavra conforme tudo que Deus vai derramando no seu coração, eu tenho certeza que você vai atravessar. E lá do outro lado, né, você vai ter um memorial glorioso para olhar para trás e se lembrar desse momento, que amanhã vai ser um memorial, né, vai ser um passado da sua vida, mas um passado de bênção. Então fica aí, nada pode impedir a sua travessia, amém? E vamos seguir a palavra do Senhor como fez esse povo e vamos com certeza ser grandemente abençoados por Deus, né? E você vê que depois aqui Josué, o último depois a subir foi os sacerdotes, e aí, né, concluindo aqui, ele, no versículo 15, né, ele diz assim: disse pois o Senhor a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué, fez o que tinha feito, né? Ao subirem no meio do Jordão, quando eles colocaram o pé na terra seca, aí, novamente o rio Jordão ali voltou à sua normalidade, o rio voltou a correr como era e aquele caminho desapareceu. Mas a obra de Deus se completou na vida daquele povo.
porque aquele povo não só tinha a palavra de Deus, mas eles obedeceram toda a instrução conforme veio da parte de Deus. Faça isso na sua vida e você será grandemente abençoado. Deus abençoe, né? Que a graça de Deus continue enriquecendo a sua vida, te dando força a cada passo, e que a glória de Deus nunca falte para cada um de vocês, para cada um de nós, né? Deus abençoe a todos.